Nos Estados Unidos de Donald Trump e no Brasil de Jair Bolsonaro, a extrema-direita ganhou projeção explorando lacunas abertas pelo crescimento da desigualdade e aqueles erros todos cometidos pelos partidos tradicionais da chamada social-democracia ou da ala moderada, né, dos partidos, tanto nos Estados Unidos e depois a gente viu em outros lugares do globo. E o trumpismo, naquela onda do Make America Great Again, que era uma América feita supostamente por brancos e para os brancos, né? E aqui o bolsonarismo apoiado na militarização da política, no fervor religioso, na negação da ciência e na discriminação brutal de grupos minoritários, seguiram se apoiando, né? E contrariando algumas expectativas de que essas duas figuras políticas que deram origem a esses termos, né, a esses movimentos que passaram a se chamar trumpismo e bolsonarismo, pensava-se que eles poderiam adotar uma espécie de pragmatismo moderado, né, o trumpismo e o bolsonarismo não, na verdade, foram alimentados por essas figuras, né, elas não foram moderadas, elas contrariaram, portanto, essas expectativas. Mas e agora que nem o Trump e nem o Bolsonaro estão no governo? Como é que ficariam esses movimentos? Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e ainda sobre o tema da ameaça desses movimentos autocráticos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e ainda contando com a colaboração do professor Fábio Costa Moraes de Sá e Silva, que é professor de estudos internacionais e professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele, só lembrando, é também pesquisador do Centro de Profissões Jurídicas da Harvard Law School e aqui nos ajudando, colaborando, trazendo seus insights, as suas reflexões com o nosso INCT. Nesse vídeo de hoje, que a gente termina uma série de 3, e depois o convite já fica feito aqui, professor Fábio, para uma futura gravação aqui com a gente, mas, enfim, a gente termina essa sériezinha aqui dos 3 vídeos sobre esse tema. Mas, especificamente no vídeo de hoje, nós vamos nos concentrar no trumpismo e no bolsonarismo, traçando também com essa ideia de semelhanças e diferenças, né, entre esses dois movimentos, inclusive levando em conta as conexões internacionais que existem entre esses dois movimentos. Professor Fábio, agora, com o desfecho das eleições no Brasil e com os atos de extrema violência, né, dos bolsonaristas contra as instituições no Brasil, eu acho que é pertinente a gente voltar a discutir sobre o trumpismo e o bolsonarismo, que a gente vinha falando com outros colegas sobre esses movimentos, né? Sim, porque as comparações entre os dois movimentos, elas são inevitáveis, mas há diferenças importantes, né? É sempre bom lembrar, a gente precisa levar em conta as realidades, os contextos, né? E também há essas semelhanças. Nos Estados Unidos, o Trump, logo após perder as eleições, ele conseguiu manter acesa a chama desse trumpismo. Ele, hoje, né, passado já 2 anos desde que ele perdeu as eleições, ele ainda mobiliza um amplo apoio, mas muitos acreditam que a sua influência vem diminuindo, né? O que é interessante. Passado 3 anos, viu, gente, né? Eu estou aqui com a conta a menos, né? 1 ano a menos. O que é interessante é que o trumpismo, no âmbito do Partido Republicano, ele parece forte ainda depois desse período, né? Apesar de ter de estar surgindo nomes que podem ofuscá-lo, né, como o governador da Flórida, para citar aqui um exemplo, né? Por outro lado, junto à sociedade, parece que ele perdeu forças, né? As eleições aí de meio de mandato, que a gente acompanhou, que foram realizadas em 8 de novembro passado, revelaram isso, porque vários dos candidatos apoiados por Trump acabaram perdendo para os adversários democratas. Já no Brasil,
Como ficaria o bolsonarismo diante do fato de Bolsonaro não poder contar com a fidelidade de partidos, né? A gente tem uma dificuldade muito maior, né? Esse número de partidos aqui, as características dos partidos, né? E diante do fato dele ter saído do Brasil, sem mesmo ter deixado o cargo, né? Então ele não passou, não fez a transferência do cargo conforme o protocolo, e ele deixa o Brasil, vai aos Estados Unidos e deixa seus seguidores sozinhos, inclusive provoca uma reação muito forte, contrariada, inclusive, e a gente percebe que articulistas aí, né, articuladores desses movimentos nas redes, chamando ele de frouxo, de covarde, enfim. Então a gente também viu isso. Agora, independente do próprio Trump e do Bolsonaro, poderia haver uma continuação da extrema-direita mobilizada por forças internacionais. Então, eu gostaria que você nos ajudasse a entender essas características, né, esses aspectos entre esses dois movimentos e nos falasse sobre, em especial sobre essas conexões que existem, que a gente sabe que existem aí e estão nos Estados Unidos, né? Então, aí é um hub importante para alimentar essa força, né, de extrema-direita e redistribuir esse poder, né? Então, eu queria que você comentasse. Muito obrigada mais uma vez e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Neuza. Acho que a primeira premissa que a gente tem que adotar nessa conversa é de que tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo têm lastro na sociedade, né? Por mais que nós nos sintamos incomodados com algumas das coisas que eles expressam, existe uma parcela considerável, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, que partilham, né, dos valores essenciais do trumpismo e do bolsonarismo, né, respectivamente. Agora, a minha compreensão é de que essa parcela da população nos dois países ela é tendencialmente minoritária, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aí no Brasil, o acesso a armas de fogo é uma pauta bastante central no bolsonarismo. É uma coisa que a maioria da população rejeita, a maioria da população entende que acesso à arma de fogo tem que ser restringido, né, pelo governo, né? Mesma coisa nos Estados Unidos, o Trump, na verdade, perdeu a primeira eleição no voto popular, né? Perdeu as duas eleições no voto popular. A pauta do aborto, por exemplo, que é muito central no trumpismo, ela é também minoritária na sociedade, né? Então, na verdade, o que a gente tem que se perguntar é o que leva à possibilidade desses projetos minoritários conseguirem se tornar vencedores em eleições, né? E acho que você antecipou aí uma questão que é a falência dos partidos vamos dizer assim, das elites políticas, né? Que não conseguiram oferecer respostas para questões importantes nas sociedades. No caso do Brasil, a gente tem aí uma crise de confiança nas instituições que decorre um pouco da questão da corrupção, né? Mas também da crise econômica que foi vista aí entre 2014 e 2015. Então, tudo isso cria espaço para que Trump de um lado e Bolsonaro do outro consigam galvanizar, né, uma maioria eleitoral e consigam se eleger, né? Mas eu acho que a predominância deles no cenário político nos dois países não é, na verdade, um dado com o qual a gente tem que contar, né? Mas, sem dúvida, que há uma força eleitoral que né, deve ser respeitada, inclusive. O que é que tem sido feito nos dois países para se tentar oferecer né, um contraponto a essa força eleitoral? Tanto o Biden quanto o Lula apostam em duas coisas. Primeiro, né, na democracia como um valor. E aí a gente deve se lembrar que Lula, indo para o segundo turno contra Bolsonaro, se colocou como candidato da democracia, assim como os democratas se colocaram nessa eleição de meio termo a que você aludiu, como candidatos que iam, né, sobretudo, assegurar a democracia contra essas ameaças autoritárias do trumpismo, né? E havia uma discussão
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, se você apelar para a democracia tem algum valor, né? Porque, afinal de contas, democracia é algo que interessa para nós, né? Que, enfim, damos aula, pensamos sobre a política o tempo inteiro, mas, né, para a população, em geral, né, muita gente pensa que é algo muito distante e que não se conecta ali com as durezas do dia a dia, né? Mas acho que a democracia nos dois países conseguiu mobilizar um número suficiente para assegurar a vitória de Lula num caso e, né, uma ausência de um tsunami republicano que se previa no caso dos Estados Unidos, inclusive porque, né, havia uma insatisfação com o governo Biden em função de inflação e outros problemas. Então, democracia foi algo que serviu para defender a própria democracia. E, por outro lado, a entrega, né? O governo Biden é um governo interessante porque, por um lado, teve inflação, mas, por outro lado, hoje eu ouvia as estatísticas de emprego, os Estados Unidos está vivendo pleno emprego e os salários aumentaram, né? Então, há um bem-estar que foi proporcionado pelos democratas no poder que acho que também ajuda, e eu imagino que o Lula esteja, né, justamente pelo que eu acompanho das entrevistas dele, recentemente deu uma entrevista ao Kennedy Alencar, quer dizer, o que ele quer fazer? Ele quer promover crescimento econômico, retomar as obras paradas junto com os governadores, né, assegurar recursos para políticas sociais, de modo que você consiga desradicalizar uma parcela da população, essas pessoas passem a valorizar, né, aquilo que a política progressista, né, mas, acima de tudo, a política democrática pode entregar, né, que é, de novo, um mínimo aí de bem-estar e de estabilidade, né? Então, veja um pouco por aí as respostas que têm sido dadas a esse problema que é comum, que é o quê, no fundo, né? E por que eu falei que são projetos, tem um lastro, embora minoritário? São os setores da sociedade que resistem às mudanças, resistem, no caso dos Estados Unidos, né, a perda da hegemonia de uma identidade branca, cristã e masculina, né? E no caso do Brasil, eu acho que é uma parcela da sociedade que resiste também, né, à quebra de determinadas hierarquias sociais que foram instituídas e que perduraram durante muito tempo e que, a partir dos anos 2000, 2010, em parte por conta de governos progressistas que o Brasil elegeu, mas eu diria que, em alguns casos, apesar desses governos progressistas, inclusive, né, porque o governo Dilma Rousseff, por exemplo, não era um governo extremamente progressista na questão dos costumes, né? Foi um governo foi o governo que acabou com o ministério, os ministérios, né, de mulheres, políticas para a igualdade racial, né? Juntou tudo isso no Ministério dos Direitos Humanos na primeira reforma ministerial que ela fez em 2015. Então, na verdade, eu acho que os governos do PT tiveram até um pouco atrás da própria sociedade que vinha se alterando, né, com as novas gerações. Eu sempre brinco que os meus alunos são muito mais progressistas do que eu. Né? Eu tenho, às vezes eu levanto algumas questões em sala que eles vêm e dão respostas, né, muito à frente daquilo que eu possa estar articulando, né, enquanto o que na minha cabeça é uma solução progressista para determinados problemas sociais ou econômicos ou ambientais, né? Então, o passar do tempo foi deslocando, né, o centro de gravidade na sociedade um pouco mais, aí eu acho que nem é a esquerda que é o mais correto falar, mas não, um pouco mais numa direção né, liberal e progressista, né, nos dois países. E aí restou a essas minorias tentar, né, se apropriar do sistema político, né, para conseguir frear um pouco essas transformações. E, de fato, eles conseguiram fazer isso durante esses dois governos. Na verdade, Bolsonaro, ele deu uma entrevista ou uma declaração dessas de cercadinho nos últimos dias aí que ele estava como presidente ainda, né, que ele falou que nós conseguimos pelo menos atrasar o projeto, né? É isso. Acho que eles têm a consciência de que eles conseguiram, né, atrasar um processo de mudança na sociedade que estava em marcha, mas acho que a partir de bases muito precárias. E é por isso que o ataque à democracia tem que ser feito, né? Porque, no fundo,
E isso é o que me leva, por exemplo, a prezar muito pela democracia, né? Quer dizer, no meu tempo, quando eu entrei para a universidade, os professores progressistas que eu tinha, eles diziam que a democracia era limitada, democracia é um projeto burguês, né? Mas, na verdade, em sociedades muito desiguais, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, é a democracia que permite, né, que as grandes maiorias, com as suas demandas de redistribuição, de reconhecimento, elas consigam acessar o poder, né, e promover mudanças importantes no status quo, né? E é por isso que nos dois países a extrema-direita ela tem que, né, por um lado, eles chegam ao poder pela via democrática, por outro lado, eles têm que minar as bases da democracia, porque a democracia justamente vai conduzir ao oposto do que eles gostariam de ver, né? E aí, por exemplo, o que os republicanos têm feito? Leis de supressão a votos nos estados, né, o chamado gerrymandering, mudando a composição dos distritos para permitir o controle republicano nas eleições futuras. Tem uma série de medidas, né, que têm sido tomadas pelos republicanos nos estados para tentar impedir que a população se expresse e que possa eleger, né, políticos que sejam um pouco mais progressistas. A democracia ela foi, com todas os seus sobressaltos, que são próprios desse tipo de regime, né, ela foi produzindo uma trajetória de mudança nas políticas públicas, né, na estrutura do Estado brasileiro, que não é desprezível, né? E é um pouco contra isso que o bolsonarismo se insurge. O Bolsonaro é um inimigo da Constituição de 88, antes de qualquer coisa, né? E, inclusive, ele declarou várias vezes isso, que os males do país estão na ordem constitucional de 88, porque, de fato, um documento, né, que trouxe uma agenda de transformação, né? Garantiu os direitos aos indígenas que ele tanto odeia, por exemplo, às suas terras, né? Garantiu igualdade, né, de tratamento igualitário às pessoas, independente do sexo, como está escrito na Constituição, mas, né, vamos pensar aqui das suas identidades de gênero, né? Então, isso ele nunca aceitou. E tem um pedaço da sociedade brasileira que também, de fato, pode ter sinalizado para uma aceitação, mas que quando começou a experimentar mesmo os efeitos desse projeto de transformação, se deu conta de que sua posição de privilégio estaria ameaçada. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Tem uma parcela da população, uma elite, né? A gente está falando aqui de uma elite econômica, principalmente, que não estava satisfeita. Então, eu vinha ouvindo, na época do Fernando Henrique Cardoso, inclusive, muitos setores da economia criticando a nossa Carta Constitucional, dizendo que muitos direitos haviam sido garantidos ali e que eram bonitos, lindos, aplaudíveis, mas que, na verdade, eles eram totalmente realistas, eles eram ambiciosos demais e totalmente realistas. Portanto, era melhor ir tirando. E havia, né, uma tentativa, e essa tentativa não emplacou, por incompetência das lideranças que surgiram, né? Então, acho que quando você tem um contexto que estava favorável, internacionalmente falando, e com uma liderança que era legítima e que tinha um grande apoio na sociedade, consegue-se fazer mudança, como foi o caso do governo Lula. E aí você já tem, em seguida, uma desconstrução, quer dizer, você já vê essas camadas da sociedade que estavam insatisfeitas, que já não gostavam da Constituição de 88, querendo desmobilizá-la e achando a oportunidade, o momento certo para realmente conseguir entrar no poder e começar a pautar essas reformas. E aí a gente foi vendo, né, com o governo Temer e depois com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o que mais vocaliza, né, essa forma dele muito agressiva de ser contra e de falar sem medir as palavras, né? A agressividade dele sai pelo suor, né? Agora, o fato é que você tem ali no Congresso
Congresso muitos congressistas que apoiam essas reformas e que gostariam de tirar esses direitos, né? Muito bem, professor Fábio, mais uma vez eu devo dizer que eu agradeço muito a sua presença, de verdade, e sempre com essas reflexões aqui trazidas de fora, né, e conhecendo o Brasil como você conhece, né, sendo um brasileiro também, então acho que isso enriquece muito a nossa discussão e nos ajuda a compreender melhor esses sistemas e o contexto, né? Então, pessoal, está aí mais um vídeo com o professor Fábio, que agora quem está em dívidas com ele somos nós, sou eu aqui, né, depois dessas discussões aqui tão ricas sobre o tema da crescente ameaça de movimentos autocráticos aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos, e destacou em especial nesse vídeo as semelhanças e características próprias desses dois movimentos, o trumpismo e o bolsonarismo. E eu agradeço a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando no canal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E então vocês já sabem, né? Quando gosta, faz uma forcinha lá pra gente, deixa um like pra gente e continue aqui, tá bom? Até mais. Um abraço.